Começando então o nosso segundo item da primeira parte, a gente vai falar agora um pouco do contexto histórico. Então, no contexto histórico a nível mundial, datas que foram importantes quando a gente pensa em segurança de voo. E a primeira data importante é a 1944, que foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi quando começou, foi a primeira guerra que teve o uso de aviões. Então foi quando começou a ter uma preocupação com padronizações, treinamento de pilotos, manutenções periódicas, e um item que foi muito importante foi a análise de estatísticas que começaram a ocorrer nessa época. Um personagem muito importante nessa época foi um matemático chamado Abraham Wald. Esse matemático, ele fazia parte de um grupo de pesquisa estatística, e esse grupo tinha a finalidade de receber todos os aviões que vinham de uma batalha. Eles analisavam onde esses aviões tinham marcas de perfuração, para então fazer reforço na fuselagem dos aviões onde tivesse essas marcas de bala, de tiro. Mas aí, esse matemático, ele percebeu que, na verdade, não seria interessante você fazer reforço nas áreas onde você tem marca de bala, porque esses aviões eles haviam retornado à base. O interessante seria você fazer reforço na onde você não tinha marca de bala, que seriam nos aviões que não voltaram à base. Então, os aviões que não voltaram à base, eles viram que, assim, os que voltaram, eles tinham muita marca de tiro no meio do avião, na asa, nos ailerons, no leme, no profundor. Então, não compensava eles reforçarem essas áreas. Eles tinham que reforçar o motor e a cabine, que eram provavelmente as áreas que foram afetadas, por isso que os aviões não voltaram. Então, essa análise estatística sobre os aviões que retornaram à base, e se eles retornaram à base é porque você não precisa fazer um reforço nessa fuselagem, e os que não retornaram é porque eles se acidentaram e foi um acidente sério, e por isso essas seriam as áreas para você fazer esses reforços. Então, tudo isso começou a entrar numa cultura de segurança, numa cultura de prevenção de acidentes, e por isso que 1944, essa Segunda Guerra Mundial, foi um marco muito importante para a evolução da cultura de segurança de voo. No mesmo ano, 1944, no mesmo ano da Segunda Guerra Mundial, teve um outro marco muito importante, que foi a Conferência de Chicago. Então, a Conferência de Chicago, ela ocorreu na cidade de Chicago, e ela reuniu inúmeros países para debater um tema que, na época, já precisava ser discutido. Afinal, em 1944, já existiam aviões transportando passageiros e carga pelo mundo inteiro, mas os países eles não tinham uma padronização. Então, era necessário que os países se juntassem e começassem a definir padronizações a nível mundial para que todos falassem a mesma língua, para que todos seguissem as mesmas recomendações, os mesmos planejamentos. E foi aí que, na Conferência de Chicago, foi assinado, no dia 7 de dezembro, a OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. A Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, ela foi assinada e a ideia dela era justamente que todos os países seguissem as mesmas regras. Mas então, qual que é a importância da OACI, da Organização da Aviação Civil Internacional? A OACI, ela vai, por meio de anexos, ela vai promover o desenvolvimento ordenado e seguro da aviação civil internacional. Então, a OACI, ela rege por meio de anexos, e o anexo 13, o anexo que vai tratar sobre a investigação e a prevenção de acidentes aeronáuticos, para a gente hoje vai ser o mais importante. Esse anexo, ele vai falar sobre o objetivo da investigação, responsabilidades do operador, responsabilidades do Estado, sobre aeronaves, matrícula. Então, tudo que envolva a prevenção de acidentes e a investigação de acidentes, a gente vai encontrar no anexo 13. Um ano depois que a OACI começou a exercer suas funções, em 1948 foi criado no Brasil o CIPAER, o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Guardem bem essa palavra, serviço. E a gente já vai entender por que ela é importante. Na época, o CIPAER ele tinha como objetivo procurar um culpado pelo acidente. Ele fazia o serviço como se fosse uma polícia investigativa. Então, ele tinha que investigar um acidente
e achar um culpado. Era essa a filosofia que eles seguiam na época. No ano de 1965, no dia 11 de outubro de 1965, um decreto alterou a estrutura do CIPAER. E o CIPAER ele deixou de ser um serviço de investigação e ele passou a ser uma atividade de investigação. Atividade de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Foi aí que começou a mudar um pouco da filosofia do CIPAER, que foi consolidada mais para frente. Mas, em 1965, o objetivo principal da investigação já não era mais atribuir uma culpa, uma responsabilidade para alguém, e sim entender o acidente e promover uma segurança, uma prevenção para que acidentes similares não voltassem a ocorrer. Algumas mudanças importantes começaram a ocorrer em 1965. As principais foram as alterações do inquérito técnico sumário e do relatório sumário. Eles foram substituídos pelo relatório de investigação de acidente aeronáutico e pelo relatório final, que a gente vai falar mais para frente, mas que já tinha um outro objetivo, o foco já não era mais o mesmo. Em 1971, houve a última mudança, que foi a mudança mais importante. Então, o CIPAER ele deixou de ser um serviço e uma atividade e ele passou a ser um sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. E por que ele foi importante? Até então, a gente fala que o CIPAER ele era uma salinha com pessoas trabalhando. E depois disso, depois dessa mudança em 1971, ele passou a ser uma filosofia. Algo que todas as pessoas começaram a seguir a partir dele, então. Então, saía de cena o funcionário do CIPAER trabalhando na mesinha, investigando acidentes, procurando a culpa, e passou a ser uma filosofia CIPAER. Ou seja, itens que todos devem seguir dessa filosofia para a promoção da aviação segura. Então, quando o CIPAER ele passa a ser uma filosofia e ele deixa de fazer essa parte de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, alguém precisava ocupar o lugar que o CIPAER fazia. É aí que entra em cena o CENIPA. Então o CENIPA ele foi criado em 1971 por um decreto, o decreto 69.565, e ele passa a ser um órgão central do CIPAER. O CENIPA ele representou o surgimento de uma nova filosofia a ser difundida no país. Então a palavra inquérito ela foi substituída e as investigações elas passaram a ser realizadas com o objetivo de promover a prevenção de acidentes aeronáuticos, em concordância com as normas internacionais. Então o CENIPA ele vai ser comandado pela Aeronáutica e ele fica localizado em Brasília. E ele passa a ser o coração da investigação de acidentes. Todo e qualquer acidente, seja ele civil ou militar, é investigado pelo CENIPA. Então, diferente do que o CIPAER fazia, que era procurar um culpado, o CENIPA agora ele procura um motivo. Por que esse acidente aconteceu? Foi mau tempo? Foi fadiga? Foi falha mecânica? E assim promover a segurança de voo, a prevenção de acidentes. Um outro ano importante foi o ano de 1982, quando um novo decreto ele alterou o sistema e o CENIPA ele foi elevado à condição de organização militar, agora subordinada ao chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Então, nesse ano, em 1982, esse decreto ele criou o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CNPAA. O CNPAA tinha a finalidade de reunir sob a direção e a coordenação do CENIPA os representantes das diversas entidades nacionais, públicas ou privadas, envolvidas direta ou indiretamente com a segurança de voo. No ano de 2007, que foi o ano que a gente teve a saída do DAC, Departamento de Aviação Civil, e a criação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, uma das primeiras mudanças que ocorreram foi a criação do SERIPA, que são os Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os SERIPA, eles foram criados para dar mais capilaridade ao CENIPA. Então são 7 no total, que são divididos por região, distribuídos pelo Brasil em 7 regiões, e eles funcionam como braços do CENIPA. Então eles vão dar mais capilaridade, facilitar o trabalho do CENIPA. Então o CENIPA ele fica como se fosse uma matriz, e os SERIPAs, os 7 SERIPAs, são as filiais. Então o SERIPA, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. No total são 7, então eles são nomeados, né, de SERIPA 1 a SERIPA 7, e cada um é correspondente a uma área de atuação.